Olá, queridos alunos do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Alunos do sexto ano, hoje daremos início à nossa apostila número 2. Professor, não terminamos a apostila número 1. Sem problemas, galerinha. Depois o professor vai fazer uma aula específica lá mais para frente, referente às coordenadas cartográficas. Por quê? Ela demanda mais tempo, tá, galerinha? Quando falamos de projeções cartográficas e escalas cartográficas, falamos também da matemática em si, porque depende de cálculos para as projeções, tá bom? Este conteúdo o professor vai deixar um pouquinho mais para frente, assim que as aulas voltarem presenciais, ou se não voltarem as aulas, o professor vai fazer aí uma aula específica deste conteúdo para fácil aprendizagem, tá bom? Mas hoje a gente vai partir para a apostila número 2 para não perder tempo ao longo deste período. Agora a gente vai lá na página número 5 da apostila número 2, aonde vamos dar início ao capítulo número 6, onde fala um pouquinho da Pangeia e sua fragmentação. Este conteúdo, desculpa galerinha, o capítulo 6 em si, na página número 4, eu quero que vocês façam uma breve leitura, tá? Assim que eu terminar a aula. Por quê? Porque aqui fala um pouquinho da formação rochosa em si, tá? De como se formou um pouquinho aí esse período da Pangeia. Mas, dando sequência à nossa aula, vamos partir para o conhecimento, falando um pouquinho da Pangeia e sua fragmentação. Lá no capítulo 4, galerinha, você estudou que a Terra é constituída por diferentes camadas. Camadas que são essas identificadas aqui neste desenho, que é o nosso núcleo, o núcleo externo, que fica para fora do núcleo, também o manto e a nossa litosfera. Lembrando, galerinha, que a camada mais superficial da nossa Terra é onde vivem os seres humanos, onde que existe a nossa flora, a nossa fauna, está ali na crosta terrestre, ou a famosa litosfera, ok? Então, quando falamos na camada superficial da Terra, falamos que é a crosta terrestre. É onde se localizam os continentes e também os oceanos. Professor, mas lá no oceano só tem água. Mas existe um solo, existe uma crosta terrestre ali, aonde que se concentra essa quantidade de água. E também temos os continentes, que estão acima do nível do mar. Tá bom? Vamos falar um pouquinho também dessas forças externas e forças internas. O que são essas forças? Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, tá? E vamos falar um pouquinho aqui das placas tectônicas. O que são placas tectônicas, professor? Opa! Placas tectônicas são camadas terrestres ali da litosfera que tem divisões. Vocês podem observar aqui no período da Pangeia que os continentes eles eram agrupados, né? Eles eram, bem dizer ali, todos juntos. Ao longo da mudança de milhões de anos, aqui temos milhões de anos de movimentação dessas placas tectônicas que deu a definição dos continentes. Então, essas placas em si vivem em constantes mudanças, tá? Elas conseguem aí ao longo de milhões e milhões de anos se movimentarem através do nosso planeta Terra, tá bom? O professor mais para frente aqui da aula, no final da aula em si, vai disponibilizar um videozinho aí falando um pouquinho das placas tectônicas e dessa movimentação, para ficar bem mais prático a nossa aprendizagem. E lá, no plantão de dúvidas, o professor vai colocar de uma forma mais teórica em si, mais prática também, uma explicação mais presencial sobre as placas tectônicas, tá bom? Aqui temos uma formação das placas do nosso Oceano Atlântico,
que o professor também vai estar explicando nesta aula. E também temos as movimentações das placas, tá? Podemos observar que temos 3 tipos de movimentação. A convergente, que é uma que vai para baixo da outra. Movimentação divergente é quando elas se separam uma da outra. E o movimento conservativo, tá? Que é quando ela se separa em posições diferentes, tá? De horizonte, tá? Por exemplo, de oeste a leste. É um bom exemplo aí, tá? Temos a sequência de placas nessa página aqui, que são as placas do sul, placa do norte, placa africana, placa arábica, placa que fica ali entre a Ásia, que o professor também vai explicar, que é muito interessante, onde existe a grande concentrações asiáticas ali, onde tem uma grande mesclagem de movimentações das placas tectônicas também, e as placas antártidas. Aqui no mapinha, galerinha, opa, deixa o professor voltar aqui. Voltou demais, espera um pouquinho. Vamos lá. Aqui neste mapinha, o professor dá um zoom aqui para ficar bem melhor a nossa visualização. Opa, só aumenta um pouquinho. Vamos lá. Aqui temos as placas tectônicas. Podemos observar na leitura deste mapa que temos aqui embaixo as legendas, tá vendo? Sentido de movimentações das placas. Podemos observar que aqui na América do Norte, América Central e América do Sul, temos algumas divergências das nossas placas tectônicas. Tá vendo onde o professor está passando o mouse? É onde está localizado as placas tectônicas. Podemos observar que aqui na América do Sul não existe nenhuma placa tectônica dividindo, tá? O nosso continente, tá? Então podemos observar que a grande formações das placas tectônicas em si está mais localizada a parte do continente asiático e também um pouquinho ali entre a África, entre um pouquinho da Europa. Temos ali uma grande difusão dessas placas tectônicas, tá? Mas podemos observar que aqui na Ásia, tá, galerinha? Essa parte da Ásia em si e um pouco aqui do Oriente Médio, que abrange um pouquinho da África, um pouquinho da Ásia, um pouquinho da Europa, temos grandes concentrações de movimentações ali das placas tectônicas, que causa tsunami, terremotos e outros fenômenos naturais que o professor vai estar explicando também. Então temos uma visibilidade aí do mapa em si que vocês vão estar lendo em casa, tá bom? O professor vai falar um pouquinho também dessas placas tectônicas, vai estar explicando que também temos as soluções, tá? Que alguns países estão se adaptando ao longo do tempo referente às placas tectônicas, mas isso vai ficar para a próxima aula. Hoje em si, a gente vai responder na página número 11, este questionário aqui, referente em si à movimentação das placas tectônicas. O professor agora vai fragmentar todo este conteúdo para vocês em slide, para ficar bem mais prático a nossa aprendizagem e a gente ter uma visibilidade diferente um pouquinho dessa fragmentação lá da Pangeia, tá bom? Então, hoje a nossa aula vai falar dessa fragmentação, da formação e a constituição do nosso planeta Terra. Lembrando que temos aí, tá? A estrutura em si do nosso planeta através do núcleo central, o núcleo externo, o nosso manto e também a nossa litosfera. Lembrando que a litosfera é a nossa camada terrestre, tá? Onde existe a vida humana, a vida animal, fauna e flora, ok? E os oceanos em si também possuem uma crosta terrestre, certo, galerinha?
Então, o professor vai fragmentar um pouquinho dessas placas tectônicas, vai explicar um pouquinho. Opa, tá voltando demais. Vai falar um pouquinho das principais placas tectônicas que está localizado mais próximo à Ásia ali, ou ao Oriente Médio. E em seguida, o professor vai disponibilizar aí essa página lá no Classroom para vocês estarem respondendo, ok? Essa primeira parte da aula, o professor vai explicar agora em slides como que vocês vão responder este questionário, ok, galerinha? Então, por enquanto é só e vamos lá para a segunda parte da nossa aula. Galerinha, retomando a nossa aula, vamos falar novamente das camadas, tá? Então, lembrando, para não esquecer, o nosso núcleo interno, tá? Temos em sequência o nosso núcleo externo. Em sequência, o nosso manto interno, o nosso manto externo e a nossa crosta terrestre. Esse aqui é o modelinho mais detalhado, mas basicamente, galerinha, temos que aprender que lá no centro do nosso planeta existe o núcleo, tá? Temos o nosso manto e a nossa crosta terrestre. Óbvio que aqui está mais fragmentado, tá, galerinha? Mas basicamente, na geografia física, trabalhamos somente esses três, que é o nosso núcleo, o nosso manto e nossa crosta. Esses interno e externo são camadas de temperatura, tá bom? Então conseguimos entender um pouquinho melhor. Para ficar mais fácil a aprendizagem, galerinha, trouxe aqui, tá? As camadas em si, tá? Aqui temos um oceano, podemos ter uma dimensão que embaixo do oceano também temos uma crosta terrestre, tá? Chamada de corteza oceânica, que é onde está localizado ali a base em si, entre o manto superior e a água. Então, no meio entre o oceano, a água do oceano e o manto superior, temos a corteza oceânica, tá bom? A corteza continental, que é a área que limita a dimensão entre o manto superior e a corteza continental de 25-70 km de diâmetro. Tá certo, galerinha? Temos aqui o manto superior, aonde existe uma temperatura já elevada. O manto inferior é este aqui, galerinha, que o professor mostrou para vocês, que temos aqui o nosso manto com uma certa temperatura, mais próxima ali, mais fria. Temos aqui uma temperatura mais elevada, que está mais próxima do núcleo e também do núcleo interno e externo. Então, lembrando que quanto mais profundo, mais quente é a temperatura, tá bom? O professor não vai falar hoje de temperatura do nosso núcleo, a dimensão do calor, da imensidão de calor que existe, porque foge um pouquinho do tema que vamos trabalhar, que são as placas tectônicas, tá bom? Então, o núcleo em si nos dá uma posição de centro, o manto é uma posição média ali, tá entre os dois, e a medição central é onde que está a crosta terrestre, é onde que está tanto a nossa litosfera, tá? Que é a nossa crosta terrestre, tá bom? Então, este desenho aqui é igual a este, galerinha. A diferença aqui é que está em forma icônica, tá? Que nos dá ali a dimensão de posição horizontal e também vertical. Tá ok, galera? E aqui também temos a quilometragem, a distância entre o manto, o núcleo e a nossa crosta terrestre em quilometragem. Através do desenho aqui, a gente podemos identificar. E este nome em inglês aqui, tá? É o nome, ou inglês, ou também alguns nomes aí eslováquios, tá, galerinha? Está determinado ao nome do estudioso que desenvolveu essa teoria, tá bom? Então temos aí
da nossa litosfera até o nosso núcleo interno, aproximadamente 6.378 quilômetros de distância. Galerinha, parece pouco, mas referente à descida até o núcleo é quase impossível pela temperatura, porque não existe nenhum tipo de material desenvolvido pelo homem até hoje que suporte essa temperatura. O homem chegou aproximadamente aí a pequenas porcentagens da litosfera, onde que retira o petróleo e alguns recursos naturais, tá? Mas é quase impossível chegar ao núcleo da Terra, ok? Porque a temperatura é uma temperatura que até hoje o homem em si não conseguiu desenvolver uma técnica aí para identificar realmente qual seria a temperatura do núcleo da Terra. Existem estudos e teses que levantaram ao longo do tempo, tá? Mas não tem como a gente saber porque o que sai pelos vulcões em si é basicamente o nosso fluido do manto, que é basicamente plasma, tá? E o magma, tá bom? Como a gente já aprendeu, a nossa crosta terrestre é uma porção externa da Terra, então ela está por fora, tá? Do nosso, em si, do nosso planeta. E está abaixo do manto e o manto abaixo do núcleo, beleza? Embora seja composta de materiais rochosos, portanto sólidos. Então a nossa superfície terrestre é sólida, tá? A pastosa, basicamente, é o manto e líquido é o núcleo, certo? Sua espessura varia, sendo maior onde grandes montanhas, tá? Onde existem grandes montanhas, então a espessura em si, tá? Varia aí conforme as montanhas, então onde tiver mais pontos altos, maior é a crosta terrestre. Ok, galerinha? Teoria das placas tectônicas. Por que teoria, galerinha? Porque é a base de estudos. Quando falamos em teorias e teses é o estudo dentro de uma teoria que foi levantada de um determinado assunto. E a teoria das placas tectônicas globais, deformações estruturais e geológicas, que se tornou paradigmas na geologia moderna para a compreensão das estruturas históricas e dinâmicas da crosta terrestre. Então, a teoria das placas tectônicas globais, grandes deformações estruturais e geológicas em si. Então, quando falamos na teoria, no estudo das tectônicas globais, falamos em deformações estruturais e geológicas. Ok, galerinha? A teoria baseia-se na observação de que está a camada sólida sobre uma grande concentração de outras camadas. Então, quando falamos na teoria baseada em observações, falamos daquilo que o professor falou. Não tem como a gente ter nada fundamentado, nada exato referente ao nosso núcleo, ao manto, porque não existe a possibilidade de o homem chegar até lá para fazer esse estudo, ok? Então, em si, baseado esse estudo através de observações. As fronteiras entre essas placas são zonas com atividades tectônicas, onde ocorrem mais sismos, tá? E erupções vulcânicas. Sismos são pequenas vibrações, e erupções vulcânicas são quando um vulcão em si atinge a sua erupção. É quando acontece aquele famoso contato em si com a atmosfera, causando uma queda de temperatura no plasma e no magma, causando a baixa temperatura, causando uma erupção vulcânica. O professor futuramente vai voltar, tá, um pouquinho nessa questão das erupções vulcânicas, vamos entender um pouquinho de como funciona esse resfriamento em si, quando é a Terra lá no núcleo central, junto com o manto, cria-se uma grande pressão e acaba jogando para fora um pouquinho do plasma e magma. Tá bom? O professor vai explicar isso lá para vocês
no nosso plantão de dúvidas. Então, a teoria das placas tectônicas em si tem como base o estudo de deformações das estruturas geológicas. Essas deformações estruturais geológicas acontecem através de sismos e erupções vulcânicas, tá bom? Então, o homem consegue ter contato com o núcleo e o manto através das erupções vulcânicas. Beleza, galerinha? Aqui um pouquinho mais sobre a teoria das placas tectônicas. O professor vai deixar esses slides disponíveis para vocês lá no Classroom, para vocês estarem lendo, tá bom? Porque é muito conteúdo. E aqui o professor trouxe um exemplo das placas tectônicas em si, como já falou, tá? Temos a colisão entre duas placas, igual o professor falou, ali no próximo à Ásia em si, esse abalo sísmico em si, galerinha, quando essas duas placas elas se chocam uma com a outra, elas acabam causando um abalo sísmico. E esse abalo sísmico em si acaba causando terremotos. E junto com os terremotos também acontece grandes destruições aí, como quedas de prédios, pontes, casas, tá? E mortes, ok? E quando acontece um encontro das placas no oceano, ou a vibração ou a movimentação em si, ela acaba causando um tsunami. O que é um tsunami? É a movimentação das ondas de um certo tempo, uma certa velocidade, que acaba atingindo em si as áreas litorâneas próximos aos continentes. Então, assim, quem acaba sofrendo muito com esses abalos sísmicos aí nos oceanos em si, são pequenas ilhas, pequenas áreas litorâneas que estão próximos aos continentes. E acaba aí acontecendo tragédias grandiosas, tá bom? Também temos o encontro, a movimentação em si dessas placas tectônicas ali próximo à América do Norte, tá? Já chegando ali próximo ao Pacífico, a famosa placa do Pacífico, que ela vai dar volta e ela vai se encontrar aqui, próximo à Ásia também, tá? Então, hoje, galerinha, basicamente a aula foi essa. A gente ter um contato, tá? Com esse tema, essa fragmentação das placas tectônicas que acontecem através lá do núcleo, manto e a nossa litosfera. Qual que é o intuito dessa aula? E lá na Galerinha, cortou o áudio e o professor mudou de página aqui, mas basicamente, tá? A aula de hoje é para a gente fazer aí uma leitura, um entendimento em si do que a Pangeia e sua fragmentação desenvolveu ao longo dos anos. Podemos observar que aqui no nosso núcleo, o nosso manto e nossa crosta terrestre está a nossa formação do nosso planeta Terra. Ok? Observamos um pouquinho das placas tectônicas, que aproximadamente aí 225 milhões de anos atrás teve a sua fragmentação, tá? Em formas, em posições e localizações diferentes, tá? Se desmembrando aí, se fragmentando e causando aí as formações dos continentes. A teoria das placas tectônicas, tá? A formação oceânica através aí das suas placas também. Podemos observar que grande parte das placas tectônicas em si está na sua formação oceânica ali no Atlântico. Temos 4 posições aí diferenciadas em si. E também o movimento das placas, tá? Que é convergente, é quando é de cima para baixo, podemos observar pelo desenho. A divergente, que é a separação de oeste a leste aí. E a movimentação conservativo, que é quando uma se movimenta de formas ao contrárias, tá? Então, esse movimento em si, esses movimentos das placas tectônicas são identificados aqui, galerinha, no mapa que o professor já mostrou para vocês, tá? Podemos observar aqui
nas legendas. Como o professor já explicou, legendas são indicadores em si que mostram a posição no mapa. Ó, das grandes cadeias das montanhas. Então, onde existem as grandes montanhas, ok? Principalmente aqui na Ásia, que é onde que é o pico mais alto do nosso planeta Terra. E algumas localizações aqui, ó, através de setas, podemos observar para onde cada placa está se movendo, galerinha. Olha que legal. Então, em constante mudança, em constante movimentação, essas placas tectônicas estão se movimentando ao longo dos anos, tá? Causando terremoto e até tsunami. Lembrando que quando esse impacto dessa movimentação da placa acontece no oceano, causa tsunamis. Tsunamis são pequenas ondas movimentadas a uma certa velocidade que acaba atingindo pequenas áreas costeiras, tá? E também quando é numa área territorial, por exemplo, mais abrangente como os oceanos, ou desculpa, como os continentes, ela acaba causando abalos sísmicos que causam terremotos e destruições, ok? Podemos falar aqui das principais placas, tá? São 6 placas que estão diversificando aí o território dos continentes e também dos oceanos. Cada placa tem a sua especialidade aí, tá? Tem as suas características que a gente vai estar lendo também no dia a dia, para a gente futuramente identificar aqui no contexto em si e responder as questões da página 111, tá? Então, na próxima aula o professor vai trabalhar um pouquinho dos abalos sísmicos em si, mas isso fica para uma próxima aula. O foco da aula referente à página 11, que são os exercícios, estão referente às placas tectônicas e também um pouquinho da formação do nosso planeta. No plantão de dúvidas, o professor vai dar uma explicada um pouco melhor aí e vamos fazer os exercícios referente à apostila, tá bom? Por enquanto é hoje, desculpa, galerinha, é isso. E na próxima aula o professor vai tentar explicar de uma forma mais do contexto em si, uma forma mais explicada referente às placas tectônicas. É mais para a gente se habituar e entender um pouco da formação rochosa do nosso planeta. Tá bom, galerinha? Agradeço a presença de todos e até a próxima aula.